Vamos lá, pessoal, a gente vai entrar agora no reino Animalia. Então, o reino planta ficou totalmente para trás e a gente começa agora falando pelos invertebrados. Então, a gente vai falar do primeiro grupo de invertebrados, né, que são os indivíduos do filo Porifera, e vamos até os equinodermos. Então, os poríferas, ou poríferos, né, tanto faz, são representados pelas esponjas, né, que a gente conhece como esponja mesmo, tá? Não tem nenhuma outra nomenclatura. São animais aquáticos, né, todos aquáticos, em sua grande maioria vivem no ambiente marinho. Existem pouquíssimas espécies que vivem em água doce. São animais muito simples, né, lembrando que ele é o primeiro filo, então ele é o filo mais simples, tá? E eles vivem fixos ao substrato. Os animais que são fixos, a gente diz que eles são sésseis, tá? Então, o animal sésseo é um animal fixo. Bom, então eles têm um corpo recoberto por poros, por isso o nome do filo é ser porífero, tá? Tem formatos um pouco diferentes, né? Mas esse formato meio de vaso, né? Como se fosse um vaso de planta, alguma coisa assim, ou mais globoso, ou comprido ou mais globoso, né? Tem espécies que medem de 1 milímetro e outras que chegam a ponto de ter até 2 metros de diâmetro. A coloração também é variável, né? Existem alguns pigmentos ali, e aí isso tudo influenciado pela luz, tudo isso pode mudar. São os animais mais simples que habitam o planeta, né? E são animais multicelulares, obviamente, né? Porque são animais, não tem uma única célula. Só que, apesar de eles serem multicelulares, eles não formam tecido, né? Esse tecido nada mais é do que um conjunto de células, né? Eles não formam tecidos verdadeiros. Então, numa linha evolutiva, toda vez que a gente for analisar os animais, a gente vai sempre ficar pensando numa linha evolutiva, tá? Então, eles não têm sistemas. Se eles não têm tecido, quanto mais sistemas, tá? Então, como é que eles funcionam, né? A parte digestiva, né? Respiratória, eles filtram a água, né? A água entra por esses poros e quando essa água entra, eles retiram dali tanto alimentos quanto gases, né? Para fazer suas trocas gasosas. A organização dessas esponjas, né? Aqui a gente tem um desenho com um corte, né? Transversal longitudinal, para vocês conseguirem ver que na realidade é um corpo simples, que é oco por dentro, né? E ele tem esses poros, né, nas laterais, ao longo do corpo dele todo. Por dentro, ele tem o que a gente chama de um espaço, né, interno, que a gente chama de átrio, e uma abertura em cima que a gente chama de ósculo, tá? Isso serve para qualquer porífero, de qualquer formato, tá? Apesar dele não formar tecido verdadeiro, existem algumas células que participam ali da sua estrutura. Então, a gente tem ali coanócitos, amebócitos, tá? Porócitos. Então, o corpo deles é formado basicamente por coanócitos e os amebócitos, tá? Cada célula de uma esponja realiza várias funções, tá? Então, na realidade, elas se juntam para fazer as diversas funções fisiológicas de respiração, reprodução, excreção e digestão, tá? Então, esses coanócitos, que são células que ficam aqui, né, nessa membrana, eles são células filtradoras e vão auxiliar em muitas dessas funções, né, de trocas gasosas, de excreção, por exemplo, tá? A gente tem uma célula, né, esse coanócito tem um flagelo, tá? Isso facilita a entrada de água pelos poros, tá? O esqueleto, né, a gente diz que ele é constituído, né, ele não é feito de cálcio, né, é duro, enrijecido, ele é constituído de espongina e de espículas, né, espículas que são como se fossem espinhos, né, que podem ser calcárias ou de sílica, mas a maioria é de sílica, então é um pouco menos duro do que o de calcário. E não esquecendo que ela tem esse formato, mais ou menos, algumas, né? E tem essa estrutura, né? Tem uma base principal, né? Por dentro, essa abertura, essa cavidade interna é o átrio e a abertura superior é o ósculo. Então, a água entra pelos poros, adentra o átrio e sai
pelo ósculo quando ela já absorveu tudo que ela precisava, tá? Então, esse esqueleto, né, de espongina e de espículos facilita a sustentação do corpo, tá? Então, faz com que essa firme lá, já que ela é séssil, tá? Então, para elas se alimentarem, elas movimentam esses flagelos que estão nos coanócitos, né? Fazem parte das células que são os coanócitos, fazendo um fluxo de água entrar pelos minúsculos poros, né? E sair por cima pelo ósculo. Então, a gente tem aqui um aumento, né? Como se fosse uma lupa para vocês conseguirem ver, que é um coanócito, né? Que tem esse grande flagelo. O fluxo de água entra, né? Então, algumas partículas alimentares vão ser ingeridas, coisas muito simples, né? O que for sobra desse alimento, resíduo desse alimento, ele vai excretar, né? Eliminar, tá? O próprio coanócito, tá? Então, é uma estrutura realmente muito simples, tá? E essa água vai entrando e o que for, a água que não fosse usada, os gases, os excretas, né? Os resíduos, vão ser todos eliminados pelo ósculo. Então, eles vão filtrando, a gente diz que essa digestão é intracelular, porque é dentro da célula, né? Dentro da célula que é o coanócito. Em termos de reprodução, elas podem fazer uma reprodução assexuada por brotamento, que é quando não tem troca de material genético, né, entre os indivíduos, depende apenas só dele. Essa esponja forma um broto lateral, né, e um tempo depois esse broto cresce e ele se desprende desse corpo principal, cai no solo e aí se torna fixo também e cresce. Ele tem um desenvolvimento direto. O que é isso? Ele não faz metamorfose, né? Ele não passa por etapas. Do jeito que ele caiu ali e se fixou, ele só aumenta de tamanho, tá? Já numa reprodução sexuada, eles podem lançar os seus gametas, né, pro ambiente, né, para a água, e a correnteza pode levar até uma outra esponja, tá? Para o interior de uma outra esponja. Então, após essa fecundação, vai formar ali o zigoto. Esse se desenvolve-se em larva, que sai nadando pelo ósculo, né? Então, vai sair por cima aqui pelo ósculo. Essa larva vai nadar, vai se fixar num substrato, né, que é um fundo, né? Vai se tornar séssil também, fixo, e vai crescer. Só que aí ele passa por desenvolvimento indireto, né? Pensa, ele era larva, era de um formato. Aqui uma esponja jovem é de um outro formato, e quando ele vira uma esponja adulta, fica um pouco diferente, tá? Mas já é considerado um desenvolvimento indireto. Então, as relações com a espécie humana, né, essas esponjas, não sei se vocês já viram isso, que são vendidas, hoje em dia a gente tem um pouco mais de dificuldade de perceber, né, são realmente esponjas, tá? Então, são utilizadas, né, para banho e para outros tipos de limpeza, e elas são feitas daquele esqueleto de espongina, tá? E nem sempre se acha dela hoje em dia, mas passa por um processo para ficar dessa forma e conseguir ser utilizada, tá? Também são utilizadas para tratamento de tireoide, em alguns lugares, não é em todo lugar, por conta de uma grande quantidade de iodo que elas possuem na estrutura delas. Isso não é em qualquer lugar do mundo que se faz esse tipo de tratamento.